Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos agora à nossa última videoaula que nós teremos, começando agora com um novo assunto, certo? Para se finalizarmos essas nossas videoaulas. Hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre o absolutismo. Nós estamos estudando sobre a transformação da Europa, né? A Europa Moderna em Formação, melhor dizendo, a unidade do livro, a Europa Moderna em Formação. Nós já tínhamos estudado sobre o Renascimento, sobre o humanismo. Estudamos a Europa a partir de suas mudanças que foram ocorrendo desde o século XV, com o Renascimento, o humanismo e a Reforma Protestante. E as mudanças que ocorreram, tanto sociais, políticas, culturais e econômicas. E hoje nós vamos entender sobre o absolutismo, que também é uma mudança política que vai ocorrer nos reinos da Europa. Certo, pessoal? Temos estudado, né, sobre a Reforma Protestante, né, que, com base nas ideias humanistas, mudou então a forma de pensar a religião a partir da Reforma Protestante, que dividiu o Ocidente em duas grandes religiões cristãs, entre católicos e protestantes. A partir da Reforma Protestante também, né, os reis vão começar a se fortalecer, que são chamadas monarquias nacionais, e vai criar então o absolutismo, o reinado, os reis absolutistas. Certo? Vamos entender um pouco sobre essa aula, abrindo aqui o slide para vocês. O absolutismo. Então, pessoal, antes de entendermos, né, de fato como começou essa ideia de absolutismo, o que significa absolutismo, vamos ver algumas características, né, do absolutismo para assim podermos entender. Certo, gente? O absolutismo, pessoal, ele tem algumas principais características que nós podemos trabalhar, que são o poder centralizado nas mãos dos monarcas. Então, aqui já é a definição do que é absolutismo. Então, o que é absolutismo? É um poder centralizado nas mãos do rei, nas mãos dos monarcas. Então, o poder estava centralizado totalmente, completamente nas mãos do rei. Outra característica, direito divino, ou seja, os monarcas tinham autonomia para interferir em assuntos religiosos. Outra coisa, o direito divino, o rei estava fundado no direito de quê? Ele respondia por Deus. A autoridade do rei era uma autoridade criada por Deus, mandada por Deus. Então, ele tinha essa base para ter o seu absolutismo. Outra coisa, o monarca instituía as leis e tomava decisões. Sendo ele, tendo direito divino, tendo o poder centralizado em suas mãos, ele tomava as decisões, ele instituía as leis, então ninguém poderia interferir. Ele era absoluto, ele era o poder central absoluto. Outras características comuns, né, a esse período absolutista, poder poder hereditário, que significa o quê? É passado de geração em geração, de pai para filho, de netos, bisnetos e por aí vai. Certo? É um poder que se mantém na família, de sangue, ok? A família de sangue. E tinha como base econômica o mercantilismo. O mercantilismo vai ser uma forma de comércio que vai começar a existir na Europa, né? Que significa o crescimento a partir dos metais, a partir de ouro, a partir de pedras preciosas, metais, ouro, certo? Que é o mercantilismo. A ideia de crescer a partir do metal, a partir do ouro. Então, é o mercantilismo, certo? Mas, como foi possível essa centralização do poder nas mãos monarcas? É uma pergunta aqui, ó. Como foi possível essa centralização do poder nas mãos monarcas? Para compreender melhor, vamos voltar à Idade Média. Por quê? Vamos entender um pouquinho mais. Como é que foi possível ao rei ter o poder central em suas mãos? Ter o direito divino, ter o poder hereditário, ter
poder criar leis sem ninguém interferir. Como é que foi possível isso? Para entendermos isso, pessoal, é importante voltarmos um pouquinho na Idade Média. Nessa ideia de descentralização e centralização. Aqui, ó. Descentralização e centralização política. Idade Média. Na Idade Média, pessoal, nós tínhamos aqui, ó, o modo de produção feudal. Nós tínhamos a relação de vassalagem, que é a troca de favores entre rei e nobreza. E teve também, então, a decadência desse sistema. Na Idade Média existia um sistema chamado feudal. O que significa isso? O feudalismo existia os senhores feudais. Cada senhor feudal tinha determinado feudo, que seria terra, certo? Determinada terra. Então, na Idade Média, existiam os senhores feudais. Cada senhor feudal comandava determinado local, determinado região, ou seja, terras enormes. No entanto, na sociedade, vinha crescendo, vinha tomando como ascendência a burguesia. A burguesia trabalhava no comércio, distribuição do comércio. Então, quando a burguesia necessitava de ir levar o produto para um determinado feudo, que passava por outro feudo, pagava taxas diferentes. Por quê? Na Idade Média, o senhor feudal, ele tinha autonomia de ter a sua moeda, de ter as suas taxações, de ter as suas regras. Era o feudo dele e tinha suas regras. Cada feudo existia o rei, certo? Mas como tem esses feudos, o poder do rei era como se fosse um pouco limitado. Então o rei, ele não tinha total poder no período da Idade Média, certo? Existia a relação de vassalagem, que significa isso? Troca de favores entre rei e nobreza, tá? Essa troca de favores entre rei e nobreza vai se dar com o quê? Os grandes senhores feudais, às vezes, se submetiam a favores junto ao rei, em troca até de proteção, porque o rei tinha, então, a sua guarda, né? Então, o rei tinha essa relação de favores com a nobreza. Só que essa parte, essa relação do sistema feudal, esse modo de produção feudal, ele vai entrar em decadência. O sistema feudal vai entrar em decadência. Então, o que ocorre? A burguesia ela vai começar a apoiar a centralização do poder. Antes do rei se tornar o poder absoluto, primeiro vai se fazer o quê? Uma centralização do poder. Vamos começar a desmontar, fazer um desmonte dessa ideia de senhores feudais, desse feudalismo, né? Vamos juntar o poder em um único soberano, que seria o quê? O rei, certo? Vamos fazer aqui a leitura. No modo de produção feudal, o transporte de mercadorias de uma cidade para outra obrigava os comerciantes a cruzar vários feudos. Cada um deles estava sob a autoridade de um senhor feudal, que estipulava suas próprias leis e taxações. Essas restrições levaram a burguesia a apoiar a centralização do poder nas mãos de um rei, que poderia unificar a moeda, as leis e os impostos e estabelecer um sistema de pesos e medidas único, facilitando as trocas comerciais. Então a burguesia vai apoiar então essa centralização do poder nas mãos do rei, para que o rei pudesse unificar a moeda, que a moeda quando era na Idade Média, né? Cada feudo tinha a sua moeda, então dificultava o comércio. Então, eles vão querer que o rei unifique a moeda, crie taxações únicas, impostos únicos, certo? Então, essa centralização vai ter também alguns que vão ser contra, né? Vamos entender aqui. Alguns nobres enfraquecidos com as cruzadas e com a fuga de seus servos para as cidades também passaram a apoiar o monarca em busca de privilégios, certo? Então, alguns feudos, alguns nobres começaram também a apoiar o rei junto com a burguesia. Só que vai ter alguma resistência, então, alguma resistência de alguns senhores feudais e de alguns nobres que vão resistir, então, a esse poder central, certo? Então, era um poder, na Idade Média existia a descentralização, o poder não era central, ok? Na Idade Média o poder era descentralizado. Só que, com a decadência da idade do feudalismo, do modo de produção feudal, né, com o apoio da burguesia para com o rei,
o rei vai se tornar então a figura mais importante, vai se apoiar a centralização política, a centralização do poder no rei, certo? A partir de então vai surgir o absolutismo. Vamos ver agora na página 57, no livro de vocês. Eu vou voltar aqui, certo? Aqui na imagem, nós vamos ler no livro de vocês, página 57, pessoal. No livro de vocês, a partir do século XII, várias regiões da Europa têm iniciado o processo de formação dos estados modernos. Essa mudança estava relacionada em conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais que ocorreu no período como a intensificação do comércio e o crescimento das cidades. O crescimento das cidades, o questionamento do poder, que questionar o poder da igreja, a difusão das ideias humanistas e o fortalecimento da autoridade do rei. O absolutismo, na página 58 do livro de vocês vão ler, está focado em a centralização do poder, atingiu seu ápice no século XVI com o absolutismo. O regime absolutista caracterizou-se pela grande concentração do poder político nas mãos do rei, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia acumulava riqueza. Muitos dos antigos direitos feudais que favoreciam os senhores locais e a nobreza perderam validade. Então, a eclosão da reforma protestante também contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis. A divisão do cristianismo enfraqueceu o poder do Papa. Nos países católicos, a igreja foi colocada sob a autoridade dos reis. Alguns teóricos do período defenderam a centralização política do Estado absolutista como forma de constituir uma sociedade forte e poderosa. Então, vamos entender, certo? Com o absolutismo, houve então a centralização do poder. O sistema feudal entra em decadência, tá? A burguesia passa a apoiar o rei para que o rei tome decisões mais absolutas. Vamos centralizar o poder. Primeiro, na Idade Média, tinha descentralização. O poder era fragmentado, O rei não tinha tanto poder. A burguesia vai criar uma centralização do poder. A partir dessa centralização do poder, o rei vai passar, então, a ter mais autonomia e vai, aos poucos, e vai se tornando aos poucos, vai ser gradativo, certo? Vai se tornar, então, um poder absoluto. A reforma protestante contribuiu para esse poder absoluto dos reis. Por quê? Porque os reis passaram, então, a ter autonomia até mesmo sobre a religião. Então, quando o rei dizia, no meu reino a religião é essa, os súditos tinham que obedecer e participar daquela religião também, tá? Então, absolutismo, pegando em miúdos, resumidamente, é a autoridade total, geral, em um soberano, certo? Essa é a autoridade do rei. Então, absolutismo significa isso, que o poder está centrado em um único rei e um único soberano, certo? Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Irei passar a atividade no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? E vocês irão fazer com base no nosso livro didático, tá? Vamos ver na atividade um pouquinho sobre os teóricos, aqueles que apoiaram também a burguesia, que são algumas teorias que fundamentaram, então, essa ideia de que o rei tem o poder divino, certo? O rei pode criar suas leis. Isso é absolutismo, tá? O absolutismo vai cair? Vai. Quando? O único fato histórico, o fato histórico que mais questionou esse absolutismo foi a Revolução Francesa de 1789, que vai questionar de fato esse absolutismo a partir das ideias iluministas, que vai se formar também junto com a partir das ideias humanistas, Vem o iluminismo, que vai questionar esse poder absolutista do rei. Certo, pessoal? Então, a nossa atividade vai ser no WhatsApp. Aqui está a nossa última aula. Um abraço a todos vocês. Foi muito bom esse momento que tivemos, Vamos continuar, então, os nossos estudos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.